Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa terceira jornada do Departamento de Estudo e Pesquisa da Alma Brasileira. A história do nosso departamento é uma história assim, muito bonita, que começou na Bahia. E fizemos a primeira jornada lá, e eu acho que o axé foi tão grande que, em seguida, fizemos a segunda, que já foi no modelo online, mas a coordenação estava toda no Rio Grande do Sul, porque estava muito voltada para a questão indígena, e havia muitos trabalhos assim relacionados à pesquisa, estudo dos Guarani, lá do Rio Grande do Sul. E a terceira jornada, agora esta, né, que dentro dessa linha que nós abraçamos, né, das causas indígenas, das causas da africanidade, do racismo, do feminino, enfim, nós queremos realmente viver uma psicologia engajada com o nosso tempo. Então, o formato foi mudando, né? Uma coisa que não mudou desde a primeira, porque nós descobrimos que era assim essencial, era da alma realmente, era além de fazer trazer uma contribuição teórica, nós sempre colocávamos, intercalávamos, né, as manifestações artísticas. Então isso tem sido muito bonito, né? Já criou uma forma mesmo da gente trabalhar nas jornadas que tem dado muito certo. Então, nesse formato atual, né, da nossa terceira jornada, que se chama, essa terceira jornada, Morte e Renascimento das Africanidades na Alma Brasileira. Então, esse é o nosso tema, e é sobre ele que nós vamos trabalhar durante essas horas. E então, é uma alegria muito grande ver que tudo isso frutifica, né? Então, isso nos dá realmente assim, muita alegria. Então, o nosso formato, dessa vez, sofreu uma certa modificação, porque nas duas últimas jornadas, nós tínhamos assim um final de semana, e nós resolvemos experimentar a jornada espalhada pelo ano, né? Então, ela começou em maio, ela passa por todas as estações. Em junho, julho, agosto, setembro, ela termina em novembro. Então, isso também estamos achando assim, muito interessante, né? E também, quando vocês quiserem opinar sobre a jornada, ficamos muito agradecidos, né? Então, assim, eu quero... esqueci de me apresentar. Eu sou Tereza Caribé, eu sou analista junguiana, sou psicóloga, sou analista junguiana formada pela JB, e, nesse momento, eu represento aqui a JB, Associação Junguiana do Brasil, e o Departamento de Estudo e Pesquisa da Alma Brasileira, que pertence, esse departamento pertence à JB, está ligado à JB. Então, é uma alegria muito grande, né, estar aqui de novo. E então, o tema de hoje chama-se Árvores que Dançam. E as nossas convidadas são Inaicira Falcão e Pamela Salles. Eu vou ler o mini currículo. Infelizmente, por questões de tempo, a gente foi reduzindo um pouco, né? Inaicira tem um currículo vastíssimo, imenso, de uma riqueza, né? Toda a produção dela, uma beleza. Mas temos aqui Inaicira Falcão dos Santos, doutora em Educação pela USP, livre docente na Unicamp, com pesquisa nas tradições africano-brasileiras, na educação e nas artes performáticas.
Então, é um super mini currículo esse de Inaicira, frente ao vastíssimo currículo que ela tem. E eu pediria licença, né, para incluir um item desse currículo riquíssimo e belíssimo, que é a informação de que Inaicira é neta do mestre Didi e é bisneta de Mãe Senhora. Isso significa muito, né? Essa ancestralidade, que é numa linha direta dela e numa linha indireta de todos nós. Então, eu vou agora ler o currículo de Pamela Salles, é psicóloga, mestre em psicologia e é docente do curso de psicologia da UNIFL. Então, é com muita alegria e com a certeza de que quanto mais nos aproximamos das nossas raízes, mais somos frutificados, ficamos renascidos e podemos contribuir melhor. Então, eu encerro aqui essa apresentação e passando agora para a fala de Inaicira. Olá, boa tarde. Tereza, obrigada aí pela abertura. Eu sou Andréia, eu vou ser a mediadora, né, da conversa entre Inaicira e Pamela. Nós estamos muito felizes de poder recebê-las aqui hoje. Eu sou analista junguiana, também formada, né, pela AJB, e venho de uma história de resgate da minha ancestralidade, que se iniciou com a professora Inaicira, lá na Unicamp. Então, assim, eu vou falar um pouquinho das duas. A Inaicira é uma amiga, uma mestre, queridíssima, queridíssima, filha de mestre Didi, neta de Mãe Senhora, Maria Bibiana, uma pessoa, Inaicira é uma pessoa riquíssima, né? Ela abriu as portas da minha própria história, quando eu pude estar em contato com ela, uma história que até o momento que eu tive um trabalho com ela, eu não sabia, eu era cega e eu era emudecida sobre a minha própria ancestralidade. Inaicira é uma mulher forte, sensível, delicada, detentora de uma poética artística, de alicerces profundos e de um potencial amoroso enriquecedor. Ela é uma artista, ela é uma educadora, ela é uma orientadora de vidas. Ao passar pelas mãos da Inaicira, a gente tem a possibilidade de ampliar as nossas almas. Assim, isso é o mínimo que eu posso dizer sobre toda a revolução que eu vivi podendo fazer meu mestrado com Inaicira. A segunda pessoa que a gente vai ter no encontro de hoje é a Pamela. Ela é uma querida, uma delicadeza em forma de ser, profundamente amorosa na sua arte de fazer vida com palavras contadas e cantadas. Ela possui os fios de costuras que alinhavam as almas na poética sutil e assentada de estar vivo nessa vida almada. Eu vou me retirar agora, né, para que Inaicira possa iniciar esse trabalho com a gente, e depois eu volto, eu, Inaicira e Pamela. Então, eu me retiro para que Inaicira
possa iniciar os nossos trabalhos de hoje. Mãe ancestral, pássaro antigo, pássaro que não se aquece ao sol. Ialorum, ialoque, loque, aie, aie, ile, ile, ia, ila. Loninho jodum, corim, que assim é o ocam, ia, o badua, olorum, bucufum, uauauá. Mãe, senhora, o badua, olorum, bucufum, uauauá. Loninho jodum, corim, que assim é o ocam, ia, o badua, olorum, bucufum, uauauá. O xumiuá, o badua, olorum, bucufum, uauauá. Loninho jodum, corim, que assim é o ocam, ia, o badua, olorum, bucufum, uauauá. Mãe, senhora, o badua, olorum, bucufum, uauauá. Bucufum, uauauá. Bucufum, uauauá. Obrigada. Bem. Vamos aguardar a Pamela. A Pamela, que é mestra também, né? Uma querida amiga. Nós estamos aqui entre amigas. Eu, particularmente, eu estou muito feliz esse dia. Hoje, aqui onde eu moro, no estado de São Paulo, amanheceu um céu maravilhoso, maravilhoso. Eu estou com Indaicira, que está em Salvador, com Pamela. Com a chuva. Está chovendo, já está lavando. Está uma chuva, menina, que Deus me livre. E Pamela, que está lá em Londrina. Está frio aí ou já deu uma esquentadinha? Está um pouquinho quente hoje já, um pouquinho. Bom, na tarde de hoje, né, a gente vai falar sobre questões extremamente importantes dentro da psicologia analítica, ao meu ver, né? Tem uma frase do Jung em Memórias, Sonhos e Reflexões, que eu acho que é muito importante. Indaicira já conhece, porque eu usei na minha tese de mestrado, que é a seguinte: quanto menos compreendemos o que nossos pais e avós procuram,
tanto menos compreendemos nós mesmos. E junto a essa frase do Jung, eu trago uma outra colocação recente, né, do nosso filósofo, para mim, muito querido, Ailton Krenak, uma liderança indígena, que ele coloca a seguinte frase, né, na primeira flecha que ele fez, a serpente à canoa: o futuro é ancestral. Então, é a partir dessas bases, né, que eu tenho a honra de estar com Inaicira e com Pamela, né, fazendo aqui uma tríade para a gente ter uma conversa gostosa, uma prosa gostosa, como se fala lá em Minas Gerais. Então, respeitando a tradição, né? A nossa conversa vai ser o tempo todo entre nós três, mas eu peço que se inicie Inaicira, respeitando a tradição, que ela nos conte um pouco da sua jornada, e depois Pamela entra, e assim a gente vai fazendo essa nossa dança. Ótimo. Obrigada, Andréia. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar a Associação Jungiana do Brasil pelo evento, né, a universidade também, que não gravei bem o nome, né, também, isso, todos parabenizo e agradeço a todas as pessoas que estão nos vendo, escutando. É um prazer, agradeço muitíssimo essa pessoa queridíssima que é a Andréia. Realmente foi o convite, veio por ela, muito feliz, e conheci esse doce que é a Pamela. Realmente passamos manhãs assim maravilhosas. Para mim foi muito enriquecedoras. Realmente foi uma troca muito bonita. O nosso encontro, né? Não, parece que não foi assim à toa. E nós conversávamos muito sobre a questão da árvore, e eu, no primeiro momento, não sabia, como é a árvore. Aí depois eu disse, meu Deus, são as sementes, e eu com o CD, né, a minha CD, Sementes Ancestrais, olha o título, Sementes Ancestrais. E aí eu disse, é isso mesmo, né? Não tem como fugir, né, porque estamos ligados com essa ancestralidade. E eu acho que é muito interessante, eu começaria assim, conhecer nossas histórias, né, como a Andréia falou, nossas ancestralidades nos permite interpretar as contingências contemporâneas, escrevendo no espaço aberto e fluido a grandiosidade de poder abrir espaços. É equilibrar forças, planejar, contrastar, projetar-se ao futuro, enraizado nos aprendizados das ancestralidades, na capacidade de transformar ausência em presença, socializar aprendizados, gingar e vamos dançar em constante negociação, é recriar elos para pertencer a si e ao mundo. Então, minhas tramas criativas, aí eu já vou entrar em mim, a semente, eu acho que a minha semente foi num terreno fértil, ligado a essa história. Porque já quando eu abro o olho na vida, eu estou com a minha avó, né, Maria Bibiana do Espírito Santo, né, Mãe Senhora, que era uma Ialorixá, que foi uma Ialorixá do terreiro Axelpó Fonjá, e essa minha infância, eu já vou aprendendo as histórias, junto também com o meu pai, né, que ele, como artista plástico também, e escritor, fazia aqueles contos, e esses elementos todos eles vão permeando, né, o meu imaginário e a minha maneira de ser. Inclusive, como eu digo, eu era sempre, me considero uma articuladora de mundos, porque eu vivia, né, aquela experiência, com aquelas danças, aquelas comidas, aqueles cenários, cada festa, né, achava tudo tão lindo, né, de pequena, assim, né, crescendo, acordar, escutando os sons, os cantos, né, brincar, e chegava na minha casa, eu ia imitar tudo que eu via lá no terreiro, e, ao mesmo tempo, ali meu pai em casa, fazendo as obras dele, a gente participava, né, abrindo os búzios,
escutando os contos, e depois ia para a escola, onde eu não via nada disso. Eu não via, mas eu já aprendia, né, justamente por causa da minha mãe, que aí a minha mãe tem uma participação muito forte dessa questão do estudo e de mostrar os devidos espaços, a importância, né, de a gente saber, de a gente se valorizar, de ser uma mulher independente, de estudar e tudo mais, e, ao mesmo tempo, as restrições que tinha com a nossa cultura, né, com a cultura africana no Brasil, e por ser negra também, não só para tudo. Mas aí eu acho que foi muito interessante, porque aí eu fui me moldando e eu fui me colocando nos espaços onde parece que tem um outro plano, né, que vai ajudando, porque eu quis fazer dança. E aí eu vou fazer dança, porque desde pequena não tem como. As artes estiveram comigo. Sempre, sempre, sempre. Desenhava, pintava, só não era muito de costura, né? Mas pintar, desenhar, cantar, e tudo eu fazia. Tanto quando eu fiz o vestibular de dança, eu já dançava, né? Eu dancei, quer dizer, o que o professor tocou no piano, ele nem tocou atabaque, né? Porque se tocasse percussão, dizia que era percussão, né? Mas que eu estava acostumado a ouvir o som, mas não. Né? Eu tocou no piano, e eu improvisei assim, que foi uma referência, né? Que as pessoas achavam que eu já dançava. E eu ainda não dançava assim, dançava em casa. E aí se foi, né? Mas aí eu tive sorte de ter um professor como Clyde, que me ajuda essa referência, ou a importância da referência, né? De ter uma pessoa negra dançando, e que para mim foi assim uma alegria, assim, me motivou bastante, porque ele trouxe referências dos Estados Unidos, e quando eu vi aquela bailarina do balé, do Judy Jameson, do balé do Alvineri, e o próprio Clyde, né, dançando, eu digo, gente, é isso que eu quero, é isso que eu quero, mas aí vinha sempre a mãe na cabeça, como vai sobreviver, e aí a vida foi indo, eu danço aqui, danço ali, vou viajando, vou para os Estados Unidos, aí lá a ficha me cai, né, a ficha caiu nos Estados Unidos, quando eu começo a estudar sobre a dança moderna, e que tem a origem da dança moderna, e se fala de mitologia. A mitologia grega influenciou muitos desses coreógrafos, como a Isadora Duncan e outros, Martha Graham, outras pessoas sempre se inspiraram. Aí eu disse, não, mas eu não tenho nada a ver com mitologia grega, mas tenho a ver com a mitologia iorubá. E aí é nesse momento que eu aí já volto para o Brasil e consigo uma bolsa com o governo, com o CNPq, e vou para a Nigéria. E aí na Nigéria é que há a minha transformação para a vida acadêmica e artística. Ali é que eu vou realmente combinar as duas áreas, porque o departamento era de artes teatrais e tinham muitos artistas e acadêmicos, né? Eles tinham a carreira dos artistas e a carreira dos acadêmicos. Muito, muito interessante. E ali eu comecei a fazer o mestrado e também a ministrar aula, lá também que eu comecei a ministrar a vida docente no departamento de artes teatrais na Nigéria, e aí eu vou começar a elaborar minha tese, né? E depois eu fui para o Laban Center, em Londres, e de Londres eu volto para o Brasil e já vou para a Unicamp. E depois, consequentemente, eu vou elaborar a tese de doutorado, que justamente eu vou questionar a questão do mito como num processo de criação na dança, né, que antigamente, agora tem mudado bastante. A maioria das pessoas, quando se referem à tradição dos orixás, elas sempre querem trazer os orixás que dançam, da forma que dançam no terreiro, para a cena. E aí eu quis questionar isso, quer dizer, existem outras formas para essa cultura transcender. Essa cultura não transcende somente pela religião. É uma cultura, é uma maneira de ser e viver que existe. Mas a gente só vê a parte religiosa. E foi aí que eu quis mostrar que existe uma possibilidade. No mestrado, eu só fiz realmente, levantei a poeira, por assim dizer, né? Porque tem os mitos, o simbolismo, os símbolos, tudo isso. E no doutorado eu vou exemplificar
com a pesquisa que eu fiz sobre o tambor batá, que está realizado, quer dizer, que tem relação com Xangô. Então, de um modo geral, seria mais ou menos isso e na Icira. Senão eu vou tomar a aula toda. Depois a gente vai esticando essa prosa aí, tem um dedinho de coisa aí. Pamela, me diga, né? Me conte seus contos, seus fios, da onde eles vêm. Bom, eu também queria primeiro agradecer, né, a organização, a disponibilidade de todos vocês de estarem aqui conosco, não só o convite, mas a presença autêntica, né? E toda a organização, na pessoa da Andréia, na pessoa do Bruno Mota, que também foi a pessoa que falou comigo, né? Gratidão por esse espaço, por esse encontro maravilhoso que foi de nós três também, né? Nas costuras que fizemos ao longo desses meses juntas. E dizer para a Inacira, eu já disse isso algumas vezes, mas hoje eu me curvo à sua grandiosidade, Inacira. Muito obrigada. É uma honra estar aqui do seu lado hoje. Ficou sem som, eu acho, da microfone. Ai, meu Deus, você está me emocionando. Você já me fez chorar cantando, já. Ai, você está me emocionando. Muito obrigada, muito obrigada. Magnífica. Obrigada. Então tá, né? Eu acho que o pessoal que está nos ouvindo já entendeu que hoje a gente vai chorar junto. Né? O coração, o tambor de dentro do peito é para ser acionado mesmo, né? Que possamos rir e chorar juntos aqui, né? Eu sou assim, gente, já estava chorando, vocês devem ter visto, e talvez isso aconteça ainda na metade do caminho aqui. Acho que assim eu já começo a contar um pouquinho de mim, né? Bom, e como mais nova aqui, né? Eu não me sinto tão nova assim, talvez por conta do percurso que me trouxe até aqui. Estou no sul do Brasil, gente, norte do Paraná, né? Eu acho que vocês conseguem imaginar um pouquinho o contexto da região onde eu moro. E a minha história é tão, mas tão diferente do que Inacira traz, isso nós discutimos, né? Nós conversávamos bastante, porque eu nasço dentro de um berço de mulheres negras retintas, mas de um berço que sofreu todas as consequências da dominação, né? Todas as que a gente vai olhar agora nas literaturas, nas pesquisas que estão amplamente sendo divulgadas, né? Então, a minha família foi uma família de mulheres negras, sem a presença de homens, né? Eu só conheci minha avó, minha tia, minha mãe, né? Uma família deslocada, desagregada, por assim dizer, né? Da família estendida, que seria um pouco do que nós ouvimos da nossa tradição. E uma família onde não se tocava em nenhum tipo de história anterior. Eu costumo contar que muito cedo eu entendi que tinha alguma coisa muito estranha dentro da minha casa, porque quando eu ia para a casa dos coleguinhas, né, que eram de outras descendências, e sempre tinha alguma história de avô, de bisavô, tinha até algum objeto que contava um pouco da família. Então eu comecei a perceber que lá em casa essas coisas não aconteciam. Por que fulano tem tudo isso, né? O que acontece? Então, esse foi um estranhamento muito cedo na minha vida, mas que de alguma forma ficou guardado, porque a gente precisava sobreviver, né? Então, a dinâmica da existência era predominantemente essa, mas com o tempo eu acabei me envolvendo, né, com a cultura do município, com alguns movimentos aqui de artistas também, acabei trabalhando um pouco com isso e com educação. O que fez com que, de alguma forma, minha trajetória fosse se desenhando e que esse incômodo ele fosse retornando. Né? Especificamente, eu não estou só fora, do lado de fora da porteira, quando a gente fala, né, das religiões de matriz africana, porque sim, minha família foi uma família cristianizada, né, embora não praticante. Eu também estou fora dos movimentos sociais, dos movimentos negros. Depois dos 30 anos é que eu fui ter algum tipo de acesso a isso. A minha rotina não foi estabelecida dessa maneira.
Mas, como dizem que a gota de sangue, ela não é à toa, ela não é muda, né? Ela é dinâmica, os meus sonhos e os meus desejos e os meus anseios fizeram com que essa trilha se abrisse novamente. Então, eu acabei encontrando no movimento local aqui da cidade, de contadores de histórias, de artistas, né, que se organizam para contar histórias, uma matriz onde realocou tudo isso que eu sentia de incômodo e fui estudar dentro do campo da psicologia a contação de história como modo de subjetivação. E foi nesse caminho que eu acabo voltando à ancestralidade, voltando à tradição nos estudos que eu realizei, né, e realizo até hoje, e passo a entender o que aconteceu, ou o que acontece com essa experiência de vida que eu tive até então, né? Aquele incômodo que não entendia direito por que as histórias não estavam sendo replicadas dentro da minha casa, né? Porque não se tinha essa herança sendo constantemente reatualizada, o silenciamento, né? Foi aí que eu comecei a entender um pouquinho disso, o quanto um dos efeitos do trauma é a descontinuidade narrativa, né? Que foi o que eu vivi, que eu apreciei, né, no primeiro lugar ali da história da minha família, e é o que a gente ainda está, né, tentando restaurar. Então, eu me encontro nesse lugar, né, onde eu descubro que vínculo é esse com a ancestralidade, que movimentos eram esses que já faziam com que eu me balançasse de um jeito um pouco diferente, né, que cheiro era esse que eu perseguia constantemente sem saber do que se tratava. Era uma outra terra, era uma outra localidade, era um outro entendimento de existência. Então, hoje eu me encontro dentro da psicologia, né? Sou psicóloga, trabalho com isso, dou aula também, especificamente na psicologia analítica, porque esses dias eu ouvi uma psicóloga dizendo uma frase que eu adorei, né? Jung, ao menos, colocou um pé em África, ele pode até ter saído correndo, talvez, mas ao menos ele colocou um pé em África, né? Então, dentro do campo da psicologia, nos auxilia com algumas ferramentas, né? Mas eu acho que é isso. Acho que eu estou do outro lado, né? Do que Nacira contou. Eu parto desse vazio e é nele que eu me enraizo e construo, né? Chego até aqui. É muito interessante, né? Porque, assim, essa parte, né, desse mutismo, né, eu também sofri isso, né, dentro da minha origem, da minha tradição, né, e aí foi por Inaicira, né, nas aulas em contato com o corpo, né, que evocam imagens, que evocam, né, o contato com uma história e que você pode ressignificar isso, né? Então, assim, quando Inaicira fala, né, que ela vem desde pequena na tradição, vendo a tradição, se questionando a tradição, e você, de um outro jeito, não vendo a tradição, não, mas achando tudo aquilo muito esquisito, as duas coisas, né, em tradição, provocaram um movimento, né? É muito interessante, é muito bonito ver isso psiquicamente, como é que isso vai se desenvolvendo e como é que a gente pode ganhar ampliação e territórios, né? E aí me vem assim, né, Cira, uma parte que eu gostaria que você falasse mais, né, que foi as tuas aulas. Eu sei que não tinha o aspecto psíquico, apesar de ser muito psicológico, as tuas aulas que você fazia, né? A gente entrar em contato com essa identidade e ressignificar essa identidade. Era praticamente uma análise corporal que é feita ali, sem se dizer nada sobre esse aspecto. Isso é muito interessante. E depois, Pamela vai continuando dizendo como é que esse processo de contar histórias vai se dando na vida dela, tá? Pamela, se quiser entrar, entra, e Naicira, se quiser entrar, entra, vocês estão à vontade. Tá certo. Bem, a questão da aula, ela nasceu, né, tudo por causa da minha própria experiência,
de não ver a questão da cultura, né, ser contemplada, a cultura africana, ser contemplada na sala de aula. Então, eu queria mostrar que podia ser, porque desde quando eu fiz a opção do mito, né, quer dizer, a outra faz mito grego, todos reconhecem o mito grego. E eu vou falar mito iorubá, por que não? Qual é a diferença? Aí, o que acontece? Quando eu começo a ministrar disciplina, lá ainda na Nigéria, eu sempre achei que tinha, uma coisa assim intuitiva, que deveria trazer a história, deveria se valorizar. Então, os alunos iam pesquisar a cultura da sua cidade. Aí eles traziam as pesquisas da cidade deles. E ali foi delineando o que se tornou, né, a proposta pluricultural, porque são diversos grupos étnicos, né, são vários grupos étnicos dentro daquela sala, e cada um, quando ia para suas comunidades, eles traziam para os trabalhos de dança, como a mulher atua na sua cidade. Aí, papai fazia. E depois, quando eu chego na Unicamp, ali eu já vou ter que delinear, porque tem uma ementa na disciplina de danças que chamava Danças Brasileiras, lá, e aí a gente começou a discutir. Aí eu falei que era importante ter a história do indivíduo, né? No primeiro semestre, essa disciplina. Algo que está sendo tanto falado agora, eu digo, gente, faz que nem Carla. E na Isira você já falou isso lá em 90, no início de 90, você já fez isso. Agora todo mundo falando, e as pessoas negras dizem pretagogia, pretuísta, Imagina. Então, no meu caso, eu não estava alicerçada na cor, né, na cor, mas no humano. Né, que minha preocupação é o ser humano. Me respeite, eu te respeito. É a valorização do ser humano, é a autoestima. E o que existe é justamente esse desrespeito que existe de um ser para o outro, independente de cor, de clero, de classe social. O que precisa existir é o respeito. Ou seja, ali naquele momento, eu ali vou, como é que se diz? Começo a falar sobre a história do indivíduo. Então, o aluno, ele tinha que pesquisar o vovô, a pessoa mais antiga da sua linhagem, da mãe, do pai, né? Que quisesse falar também, que não era obrigado. E ali eles traziam toda aquela vivência, aquela história, era gente, aluno descobrindo que o pai era o avô, era pedreiro, era um dizendo que um estava no terreiro, era outro dizendo, a japonesa, que a avó que veio no barco, no navio, e que veio, que plantava arroz e tal. E dentro disso, a gente escolhia uma ação, né, ação do que se fazia, e essa ação, ela é transformada, né, a partir do uso da improvisação. Essa ação é transformada e cria-se uma dança a partir dessa movimentação, que já não vai ser mais a captação de arroz ou pedreiro, mas o que esses gestos que eram feitos pelo pedreiro na sua obra, como você traz isso para a sala de aula e você vai trabalhar, o aluno vai trabalhar no seu trabalho, na sua improvisação e cria um pequeno estudo cênico. Enquanto isso, eu desenvolvi uma técnica, porque eu percebi que essas pessoas da dança moderna, eles tinham uma técnica para poder desenvolver o que eles queriam expressar. Aí eu vou desenvolver um trabalho técnico que, mais ou menos, que eu já tinha inspirado pela Catarina Dan, aquelas pessoas todas que já vieram lá da ancestralidade da dança, e que eu vi que no terreiro as ações, tem várias ações, e aí eu vou desenvolver todo um trabalho, né, de movimentos com o corpo, para justamente, quando o aluno for fazer o pedreiro, ou isso, aquilo outro, ele poder falar, porque se ele está numa linguagem corporal rígida, ele não vai poder se jogar, nem fazer nada. E, a partir disso, eles treinavam na sala os movimentos, e esses movimentos iam dialogar com os movimentos que eles absorviam da pesquisa deles. E quando eu fui fazer o doutorado, me ajudou muito
Porque antigamente cada um contava a sua história, né? E eu contava a minha história. Aí eu achava assim, ai meu Deus do céu, tá, daqui a pouco fica achando, né? Porque eu com essa história que tem, né? Que eu estou me amostrando, coisa do tipo, né? Ainda mais que eu estava na Unicamp, né? Não estou com alunas só negras, não, eu estou com o universo todo, né? Aí veio um livro no curso que era Bisabia Bisabel. Bisabia Bisabel realmente abriu as portas, porque ela está falando nesse livro do que eu estava falando. Você vê como são as coisas, da valorização, da ancestralidade, daquela menina que vai ver a foto da bisavó e depois coloca a foto dentro dela e vai saracotear, perde a foto e fica vivendo como era o passado. E depois a menina já é a bisavó de uma menina que vai vir lá no futuro. Gente, esse livro caiu assim do céu para mim, né? E foi na minha disciplina lá na USP, sobre identidade, com Roseli Fishman. Esse livro aí, essa leitura, ficou sendo o recurso motivador. Então, todos liam o livro, todos traziam a história, e aí, nesse momento, eu me colocava. Quer dizer, eu distancio, eu não ficava mais na frente dizendo que é a minha história. Então, nesse momento aí, eu falava da minha história, que veio a ancestral, Marcelina da Silva, que veio como escrava, depois se alforriou, voltou para lá e veio para cá, e funda e cria os primeiros terreiros de nação de Queto, em Salvador. Quer dizer, aí eu dava toda uma noção da minha própria história, e eles também. E isso era incrível, incrível. E no segundo semestre, a gente fazia um evento na cidade. Então, o aluno aí já saía para pesquisar na sua cidade o que acontecia, né? Se era samba na esquina, eu não sei o quê, cada um ia desenvolvendo suas pesquisas dentro desse universo. Então, é uma oportunidade, às vezes era até delicada. Eu me lembro que tem uma aluna que eu gosto muito, inclusive agora a gente é madrinha, que é a Betânia, que a mãe dela, quando viu, disse assim, gente, ela falou coisas para você que ela nunca falou para mim. Né? A menina, isso que a Andréa está falando, e não estou falando de psicologia, nada, estou falando da arte, né? Da arte que precisa. Né? E eu estava... Às vezes, né, a mãe mesmo disse, não, mas ela nunca conversou comigo essas coisas, né, porque ela era uma pessoa negra, né, o pai branco, e tinha aquela coisa toda, e ela se identifica comigo, né, então ela se abre e conversa coisas, assim, né, da vida dela, que até eu fiquei assim, né, eu que fiquei assim, porque é delicado mesmo, né, mas é mais ou menos nesse contexto o trabalho. É impressionante isso, né? Porque toca no trabalho da Pâmela. Pâmela, desculpa, te interrompi. A Inacira desenvolveu, né, uma pedagogia que junta, né, junta a vida cotidiana, junta a história de dentro de casa com o que pode ser criado na academia, né? Isso, Bisabia Bisabel. Né? É o livro Bisabia Bisabel, na Clara Machado. Você já leu? Pamela? Não li. Você que me falou esses dias, menina. Não conheço. Não, leia. É muito interessante. Não conheço bem a autora. Eu não conheço a autora. Assim. Mas sei que ela ganhou prêmio com esse livro. Muito interessante. Esse movimento de resgate do que é do nosso cotidiano, né? Do que é do dia a dia, do que é do que todo mundo faz desde que a gente nasceu. Volta e olha de novo. Tem alguma coisa ali, olha de novo. Eu acho que isso, né, Cira, é praticamente a forma como eu consegui, de alguma maneira, me reorganizar na minha própria história, né? Então, o cotidiano é algo extremamente importante. Porque quando eu falo do vazio, é porque já nas palavras nada vinha, né? A narrativa tinha sido realmente retirada, né? Não havia essa continuidade mais, não se falava mais do nosso poder, não se falava mais da nossa história, havia um mutismo, né?
que eu identifiquei. Só que, olha como o corpo é potente, né? Quando você fala do resgate, dos movimentos, eu falo, gente, eu sei o que é isso. Eu não danço, eu não sou da arte, mas eu acho que eu sei o que é isso. Porque daí o que aconteceu, né? À medida que eu fui tentando investigar e entender por que do silenciamento e cadê as histórias, por que não se conta as histórias, eu também fui entendendo que, embora ninguém falasse nada, aqueles corpos continuavam representando movimentos específicos, que depois eu fui entender quais eram, sabe? Uhum. Então, era um jeito de cozinhar, era um jeito de fazer o serviço dentro de casa, né? Era às vezes que eu ainda me recordo que minha avó me punha no meio das pernas dela e trançava meu cabelo. Ela falava que era porque tinha que ficar com o cabelo arrumado, porque né? O discurso era aquele discurso que não, sabe? Só que eu sei qual é essa experiência. Aquele corpo trançou meu cabelo também, né? Embora a fala ainda não tivesse trazendo as histórias, os corpos trouxeram as histórias para mim. E com o tempo eu pude reler tudo isso que acontecia ali dentro, que ainda não é carregado de palavra, ou talvez nunca mais seja, pelo que aconteceu. Mas hoje eu consigo estar diante daqueles corpos e entender o que eles estão me dizendo. E é impressionante o movimento, né? E é isso, Pamela, é impressionante a força psíquica que tem um movimento, né? Você realizar essas coreografias, nessas bases que Naysira dava, repetidamente, quase que muda a linguagem corporal, a linguagem psicológica, muda a sua noção de existência. Por isso que Naysira diz, né, que Betânia chega, assim, assombrada com uma fala de algo que não se tinha falado, porque talvez ela nunca tivesse entrado em contato com aquelas questões que, no fazer dos movimentos, nós éramos levadas a chegar nesses lugares. Como você, quando diz que sua avó te põe nas pernas e trança o cabelo. Olha essa imagem, né? Ela fala para além de qualquer palavra, né? Mas e daí a nossa dificuldade, né? Porque a Inacira agora há pouco falou da escola, né? Que lá na escola não contavam nada, né, Inacira? Isso. E é isso que acontece, né? Na escola, nada. Só é aquela coisa, no meu tempo, negro, preguiçoso, nariz chato, não sei o quê, cococó, tinha banzo. Só isso que aprendi. Mas, em compensação, eu chegava na minha casa, eu vi uma outra história. Você está vendo? Eu vi uma outra história. Meu pai estudava Yorubá, né? Tinha um disco, um CDzinho com músicas de Yorubá lá, né? E tinha as músicas que cantava Juju Hits, e que eu dançava, a onda dele agora é essa, lelé com pé, bota o pé, e eu dançava dentro de casa, tal. Então, o que falava lá, quer dizer, eu não me colocava questionando, porque ainda não tinha esse movimento todo, né? Mas eu entrava por um vídeo e saía por outro, porque eu digo, eu conheço outra história. Né? Eu tenho uma outra história. E eu cresci também com isso, né? Princesa. Eu cresci com esse discurso, né, de que era princesa, né? E você vê, e eu imaginava o castelo, né? E aí, quando eu cheguei lá em Queto, eu fui ver tudo destroçado, tá? Aí eu ri tanto, porque eu digo, olha como é o palácio, não tinha palácio. Porque justamente as pessoas, os estudiosos da época, né, eles sabiam dessa ancestralidade aí que vinha pelo lado, né, de vovó, tudo isso, até chegar meu pai e chegar para a gente, né? Quer dizer, eles estavam sabendo, Vivaldo Costa Lima e outros, né? E aí, realmente, não tinha para onde correr, né? Então, eu ficava toda me sentindo. Agora, via que foda, e que isso é até hoje, né? Eu acho que eu me coloco... Você vê, eu fui professora da Unicamp durante 20 anos, né? Fui chefe de departamento, fui coordenadora de curso de pós-graduação da parte das artes, e uma mulher negra, certo? Quando foi falando, quer dizer, eu não sei nem se era ou não, eu não sei, se falaram por trás, e eu não estou nem aí, vem chegando, porque meu discurso é o ser humano, me respeite, faça o meu trabalho e tal.
Então, eu sempre me posicionei assim com a minha história. Tá entendendo? Eu não sei como, às vezes me perguntam, eu digo, eu não sei dizer. Porque em todo lugar que eu vou chegando, eu vou logo me colocando, eu me coloco. Se está certo, se eu acho interessante e tal. Claro que uma vez eu escutei lá também do departamento, ai, Naysira, você trabalha, uma professora lá do departamento de arte corporal, você trabalha, mas você bota o dedo na ferida. Ela me disse isso. Então, ela não queria próximo dela, porque eles querem, esses chefes, essas coisas todas, essa gente que faz, elas não gostam de fazer as coisas claramente. Né? Sempre assim, você vai para uma reunião, fica nhanhanhan, e não finaliza as coisas. Né? E eu não tenho paciência para isso. Né? Eu não tenho muita paciência. Eu sou uma pessoa para construir. Né? Se você me chama, vamos fazer uma coisa, eu gosto. Mas não me chame para lenga, eu não gosto. Eu gosto de coisas construir e não gosto também de, como agora mesmo, né? Fala, tanto protesto, tanto isso, e nada se resolve. Né? Então, isso eu também não levo muito jeito para esse tipo de esse posicionamento. Então, eu vi uma coisa lá, por isso que eu articulava meus mundos, eu ia botando esse daqui eu quero, esse daqui eu quero, esse eu não quero, e aí eu fui construindo, né? Fui construindo e Naysira. Foi uma coisa mais ou menos desse tipo, né? E muito afeto, né? Isso que você fala. E tem muito afeto, porque vovó, eu digo sempre que a gente não teve tempo de brigar, né? Vovó é a minha deusa, né? Vovó é a minha deusa. Vocês sabem que ela é a pessoa que me mostra o mundo, né? Eu digo sempre que ela me mostra o mundo, porque eu gostava de colecionar postais. E aquelas pessoas, né, porque sempre tem os artistas, gente, escritores, tudo que iam no terreiro e tal, e ela sabendo disso, ela pedia para eles se tivessem postais. Então, eu fui fazendo minha coleção, e eu já viajei, antes de chegar nos lugares, eu já tinha viajado, já tinha estado pelos postais. Vovó que me dá meu acordeão, pequena ainda, ela me deu um acordeão para tocar. Né? Eu não toco acordeão, mas ela me deu um acordeão, ela sempre falava, minha neta, tudo muito, era um carinho muito grande, um afeto muito grande. Também tem isso, né? Foi a parte muito afetiva, eu tenho um carinho por ela incrível, e fiquei muito honrada, por exemplo, no centenário dela, porque tinha que fazer um texto para um livro. E eu ficava assim, meu Deus, o que é que eu vou escrever? Eu não vou me perdoar se esse livro sair, eu não escrever nada, né? Porque eu queria falar da avó, eu não queria falar, né? Porque as outras pessoas sempre vira e mexe, vai botar, porque é alorixá, porque não sei o quê, eu queria falar da avó. E aí eu fui pegando essas coisas todas de cotidiano, né? Vovó que deu acordeon, vovó que deu a televisão, porque eu fui subir no muro, a lagartixa entrou na minha roupa. E aí, quando eu fui tirar a roupa, que eu vi aquela lagartixa, gritei. Aí, quando ela soube, no outro dia, que ela soube disso, gente, ela providenciou uma televisão, só para a gente não subir no muro, para eu não subir no muro, para ir assistir televisão no vizinho. Gente, era uma coisa... Minha avó era tapa-buraco, era assim, uma coisa incrível. No Natal, ela vinha de Mamãe Noel. A Mamãe Noel chegando, a Mamãe Noel... Foi realmente isso, e por isso que eu honro muito essa ancestralidade, essa herança de vovó, de tudo, e de meu pai, e a minha mãe também, porque a minha mãe é o estudo, ela que ficou guardando as rédeas, porque senão você podia, né, se ela não conscientizasse esse papel de ser mulher negra na sociedade, eu acho que talvez, não sei, isso aí a gente não sabe o que seria, mas eu acho que foi uma rédea, porque toda vez eu queria dançar, mas eu vi que eu não podia ficar dançando, porque não tinha espaço para mim na dança. Espaço, porque ser negra, tudo que faz é afro. Você não faz, meu Deus, eu quero me expressar. Não dá por ser negra, porque a pele você vê primeiro. Coisa que você vê como a natureza é maravilhosa. Quando eu cheguei na Nigéria, que eu dancei, as pessoas não viam afro no meu movimento. Eles não viram afro. Porque como todo mundo está negro, né? Ninguém viu afro. Eles viram, entre aspas, um clássico,
que as alunas, Mrs. Santos, eu quero dançar como a senhora, Mrs. Santos, quero dançar como a senhora, imagine. Aí eu ri, aí eu digo, gente, que maravilha de vida essa minha, que maravilha, porque o que eu entendia era isso, quer dizer, para além, você pode expressar o que você quiser, claro que você pode fazer o afro, o clássico, isso, aquilo, aquilo outro, mas quando você é negra, o primeiro que diz é afro. Até no canto, uma vez eu estava na aula de canto, aí veio uma pessoa e disse assim, mas sua voz deve ficar bem com os espíritos, com o negro espírita, né? O canto negro americano. Eu disse assim, não só com os espíritos, com Verdi, Wagner, porque é voz potente, é soprano dramático. Mas aí o que é? Conhecimento, estudo. Passa ali uma rasteira logo e pronto. A pessoa fica com a cara rodando e já mexendo. E isso independe de ser branco, vermelho ou azul. É conhecimento, você passa, se firma. Não só cantar os espíritos, que eu gosto muito, os espíritos eu gosto, mas a voz não é só para isso, porque já vem, quer dizer, quando ele já me viu negra, ele já logo associou com os espíritos, com aquele canto de lá. Ele não associou, podia cantar uma Aida. Ele podia ter dito isso até, uma Aida, que é uma mulher também negra, mas ele não bota na ópera, ele botou lá. Não, mas não só isso. Né? E como eu sei que a voz, ela é de todos os meus professores, tudo que já me disseram, da voz, né? Então eu tenho uma segurança de dizer não só isso. Né? Dizem que quando a gente está diante de uma árvore grande, né? Sabe? Uma copa potente, uma árvore grande. Dizem que para ela ter essa estatura toda, embaixo da terra, a gente não está vendo, mas embaixo da terra, o que ela tem de raiz, de profundidade, de expansão é ainda mais do que isso. Então, quando eu ouço Inaicira, isso faz mais sentido ainda, né? A articuladora de mundos, porque as raízes estão muito profundas na própria ancestralidade. Então, pode vir o vento que vier, não vai me quebrar, não vai me derrubar, né, Inaicira? Isso é verdade. Você dizer isso. Não, é isso mesmo, não, é isso mesmo. Não, aí você faz uma interpretação, e que é isso, porque quando me pergunta como você, numa dessas lives aí, alguém perguntou algo parecido, né? Quais são, como é as epistemologias que você estudou, que você usou? Eu usei, quer dizer, a vivência que eu tenho já com, como era o nome dela? De Joana Elben dos Santos, que tinha, né? Quer dizer, eu ainda tenho mais esse lado, que o lado acadêmico, por exemplo, o meu pai casa com uma antropóloga, né, etnóloga, e aí ela vai desenvolver o trabalho dela dentro da comunidade terreiro, tem um livro Nagô e a Morte, e ali ela tem uma visão também inovadora, que ela acha que para pesquisar você tem que estar na comunidade, você tem que mergulhar nessa comunidade para você entender a partir de dentro, né, a partir de dentro. E aí, quando eu vi as fases dela ali, eu digo, gente, é isso que eu estou querendo, é isso que eu estou dizendo. Então, o meu trabalho, eu não fui correr atrás, eu já fazia, sabe como é que é? Então, eu fui buscando o que tinha a ver, eu lia, e que eu tivesse a ver assim, eu tive como base. Então, eu segui a linha essa da SECNEB, tudo, da Sociedade de Estudo da Cultura Negra no Brasil, e aí, por conseguinte, eu fui fazendo, E aí, até isso da vovó, né, porteira para dentro, porteira para fora, eu vou aprender que ela fazia em relação às pessoas iniciadas, né, porque naquele tempo as pessoas não saracoteavam muito vestidas, né, de ter, como agora vai para os lugares, né, tá num congresso, tudo as pessoas estão bem vestidas, né, com os torços, aquelas coisas todas. E tinha que ter cuidado, né, da porteira para dentro e da porteira para fora. E aí eu vou fazer essa analogia no processo da dança, da criação. Uma coisa você pesquisa a porteira para dentro, né, como a menina fez, e ficar dizendo, porque é Oxum, mas você não é Oxum. Né, que dizia para ela, você não é Oxum, você está trabalhando com um mito que fala dela, com uma coisa da ação dela, né, os movimentos dela, mas você não é Oxum. Né, então, você vai transcender isso. Né, você vai transcender e provavelmente vai ter um outro nome. Agora, você sabe de onde vem, porque a dança vem de gestos do cotidiano.
né? As danças vêm do gesto cotidiano, e quanto mais mimética você faz a dança, isso vai ajudar você na hora que você abstrair, porque você sabe de onde vem. A mesma coisa da gente, né? A mesma coisa do ser humano. Você sabe de onde vem. Então, quando você vai fazer um movimento, mesmo que ele seja abstrato, mas você sabe, cortar. Então, eu estou aqui cortando, não está parecendo que está cortando, mas eu sei que é cortando, porque no meu processo, eu comecei cortando e cheguei até aqui. Então, o movimento tem uma intenção, o movimento é bem mais rico do que uma pessoa só imitando o movimento, né? E as ações que estão dentro do terreiro são as ações que eu digo do homem na ancestralidade. Porque muitas das danças, Nina, Nanã, tem uma dança que Nina, o outro desbrava, que estão contando histórias deles. Tá entendendo? Isso que eles não entendem, muita gente não entende. Tá contando as histórias, quando eles estão cantando, dançando, aqueles cantos que a gente não entende mais bem, o Yorubá, tá entendendo? Ou seja, eles estão interpretando o que está cantando, e o toque também. Então, eles misturam tudo e cada um diz uma coisa, e eu também não entro nessa discussão, porque você sabe que isso é tradição oral, cada um sabe mais do que outro. Então, eu não entro nessa discussão. Como eu tive uma boa escola, eu sou formada nessa escola. Na minha escola, eu não tenho tempo de olhar outras escolas. Como se diz, que fui para Sorbonne, como é o nome? Harvard. Eu fui para Harvard, então eu não tenho tempo de ficar discutindo com outras escolas em relação a essa questão da porteira para dentro, de porteira para fora, de que deve fazer, que não é, e tal. Se você quer fazer, você faça. Outra coisa que eu achava isso, que eu disse que levou a fazer a tese de dança, né, realmente, porque a pessoa fazia as danças, né, e até simulava estar com o orixá, sacolejando, assim, essas coisas. Então, mas hoje em dia eu pouco estou me importando, que se quiser fazer, faça, eu não tenho mais. Isso é quando a gente está jovem, né, que está um pouco... Hoje em dia o mundo vai mudando, e agora que está tudo estranho. Você fala uma coisa interessante, né, Cira, que você falou antes, né, da multiplicidade, e fica claro como você vê isso como uma coisa que vai transpassando, né? Pamela, me fala um pouquinho como é que você vê isso, assim, né, porque isso, eu acho que essa multiplicidade, né, a importância da gente olhar é muito difícil, porque a gente sabe, né, dos preconceitos. É interessante quando a Inês-Cira fala, né, ver a cor primeiro, né, são os preconceitos. O primeiro que vem é o preconceito, né, a gente não consegue... É importante a gente transpassar e entender o ser que está ali, né, para além, e entendendo a nossa multiplicidade, porque ela é que faz a riqueza de tudo isso que nós somos enquanto seres humanos, né? Não sei, você consegue? É que eu gosto bastante quando a Inês-Cira vai falando, né? Que chega chegando, e é isso, não tem por que ficar discutindo, sabe? Eu adoro essa expressão, porque, assim, essa força tem quem está enraizado, quem tem raízes profundas na sua própria história, na sua própria existência. Né? Eu estava falando do meu vazio, né? Tem um poema que eu gosto bastante, da Estés, que diz assim: a semente nova tem fé, ela se enraiza mais fundo nos lugares que são mais vazios. Então, eu parto desse lugar do vazio, mas isso não significa que é um lugar morto, não significa que é um lugar onde não existe nada exatamente. Vazio porque nos sentidos que, e daí eu vou usar um termo que eu acho que talvez fique confuso, mas alguém pergunta se não estiver entendendo, né? Nos sentidos que o Ocidente me dava através da escola, tudo que eu vivia em casa parecia vazio. Entendeu? Entendi. O que acontece com isso? Né? O predomínio da visão, o predomínio do racionalismo, a hierarquia, as divisões, as competições, e daí vai tudo isso que vocês com certeza já conhecem, né? Só que eu chegava em casa e as falas não eram estruturadas daquele modo que na escola diziam que tinha que ser o raciocínio. Não era assim na minha casa. Né? O cotidiano é o cotidiano.
Então, eu chegava em casa, parecia que estava tudo vazio, parecia que eu não tinha como interpretar o que acontecia dentro da minha casa, eu não tinha esses recursos. Isso foram os recursos que eu fui aprendendo depois. Então, quando você me traz a ideia de multiplicidade, né, na pergunta, Andréia, o que me vem? Me vem a disputa das narrativas e o problema do pensamento ocidental, que é unilateral, que é estruturado de uma forma muito pobre, muito pequena, sabe? Se nós realmente estivermos ancorados nas nossas ancestralidades, o pensamento ocidental não vai servir para a gente. E isso eu posso dizer até pelo que a gente já conhece também, né, dos grupos originários aqui do Brasil, que a gente está ouvindo bastante deles, não só das nossas tradições, né, das ancestralidades africanas. Então, é como se nós fôssemos entendendo através, né, dos nossos coletivos, dos nossos vínculos, dos nossos estudos, das experiências, que no meu caso foi onde eu tive que me segurar, né, Inacira, porque dentro de casa eu voltei depois com essas lentes e consegui interpretar a minha vivência, mas antes eu não a conhecia assim, né? Se a gente realmente caminhar, né, e daí talvez eu entenda muito mais a ancestralidade por causa do meu histórico, dentro de uma filosofia de vida, né? A professora Catiúcia, aqui do Brasil, fala bastante disso, né? Nós vamos ter que voltar lá atrás e pensar, bom, o que é o ser para nós? O que é o mundo para nós? Porque a nossa nutrição vem das nossas raízes também, ela não vem só da chuva e do sol, né? E é nesse lugar que a gente vai colher essas informações, né? E daí a questão nós já somos múltiplos de origem. Nós nunca fomos únicos, um ser, um bloco duro, fechado, nas nossas tradições, nunca. Nós somos filhos do cosmos, nós somos compostos por diversas facetas, diversas faces, né? Em diversas tradições a gente ouve essas histórias. Então, essa discussão também da multiplicidade, da unicidade, ela também não nos cabe. Nós já sabemos o que nós somos. E a partir dessa cosmopercepção é que nós vamos atuar e vamos agir no mundo, né? Acho que a disputa é muito maior com o pensamento ocidental, não é conosco. Uhum. Não sei se faz sentido explicando assim. Sim, entendo, que para você ver essa coisa dessa disputa das falas, né? Qual é o lugar, né? Eu gosto muito de pensar, né, no que o Ailton traz, de que nós temos lugares, né? E ele parte dessa ideia, ele traz muito essa coisa assim, né? A gente precisa perguntar quem somos, né? Mas ele traz a ideia do múltiplo, ele fala disso, dessas múltiplas linguagens, desses múltiplos lugares, né? Mas no sentido horizontal, eu entendo assim, né? Nesse sentido horizontal, nesse sentido da gente poder fazer essas transposições, eu não sei se essa é a palavra certa, né? Mas como Inacira diz, com respeito ao ser humano. Isso é o que está faltando, é isso. Porque a base, quando nós respeitamos e entendemos as nossas raízes e vivemos a partir daí, não cabe olhar o outro e a própria história, a própria raiz do outro, de um sentido hierárquico. Isso. É uma base nisso. Perfeito. E você não há nem a necessidade de destruir o do outro, porque você está bem assentado no seu, né? Perfeito, Pamela. Perfeito. Sim. Não cabe mesmo. E eu vivi isso quando eu ia na Nigéria, eu tinha uns vizinhos indianos. Eram indianos. Gente, eles ficavam impressionados como eu queria conversava com eles da cultura, a menina dançava, a filha deles, olhava, tal. E tanto que eles me levaram para a Índia. Mas, ao contrário, gente, como eles criticavam lá o pessoal da Nigéria, o povo lá da área que a gente vivia. Eles criticavam o tempo todo, que é justamente isso, né? Eles não gostavam, ia
Eles não entendiam a cultura e eles falavam assim. Aí eu estava dizendo, às vezes, como é e aí é que via bem essa questão. Quer dizer, aí eles achavam assim, interessante como porque eu não estava sendo convertida para os deles, né? Eu tenho uma curiosidade, eu queria conhecer, como sim, tanto que quando eles contavam as histórias, eu estava associando as minhas histórias, quando eles falaram dos deuses, da função dos deuses, aquele mesmo Ganesha. Quando começou a falar de Ganesha, eu me lembrei de Exu, né, que sempre está na porta, é o que vem primeiro, é o não sei o quê, tá. Quer dizer, a pessoa está pensando que você está lá, quer dizer, está lá, mas você está... Eu vendo, gente, isso é universal. Todas as culturas, antes do homem chegar e converter as pessoas, antes, lá nos primórdios, parece que todos os povos se unem nisso, né? Nos seus deuses, nas suas histórias, nas suas mitologias, tudo é muito parecido. Então, aquelas histórias eu ficava assim, e bem como a comida também. Aprendi a fazer vários pratos com eles, tudo. E quando fui para a Índia também, ficou claro que a vida lá era brabo, né? O dia a dia. Vixe, Maria, era gente que não acabava mais, né? Mas eu fiz assim, mas conheci várias cidades. Foi muito rico para mim. Mas a tolerância deles para um outro povo, né? E que eu gostava também, claro que tem seus defeitos, mas foi uma experiência rica, gente. O que eu vou falar da minha experiência na Nigéria? Né? Tinha a brabeza do país, toda a confusão que tinha, mas para mim foi riquíssimo, riquíssimo. Né? Lá é que eu faço a transição da artista para acadêmica, fiz minha pesquisa, era tratada muito bem, né? E tal. E eles ali só metendo lá, mas eu não ia questionar eles, né? Nunca fui questionar, né? Deixava eles, é assim que eu ia fazer. Mas, ao mesmo tempo, eles achavam engraçado, assim, admirava a minha boa vontade em querer conhecer a cultura deles. Então, é justamente isso, porque a gente tem muitas pessoas, né, tem essa dificuldade, né, só acha que o dele é o melhor, que o seu é o melhor, né, que a sua cultura, isso é o que foi que aconteceu na colonização, é isso, né. Você viu a questão indígena, acontece muito por isso, que eles chegam e o que diz? Nada seu vale nada. Né? Sua cultura, seus deuses, aí converte ele, as pessoas ficam desnorteadas, não sabem para onde vai, aí fica bebendo, fica suicídio, e assim por diante. Fica um caos. É um caos porque você chega num lugar e você destrói tudo que tem, porque você está vendo pelo seu ponto de vista, como você falou, Pamela. É um lado só vendo e falando, não reconhece que tem outras formas de se fazer uma coisa. É muito difícil. E, de certa forma, pensar nas nossas ancestralidades e se nós estamos enraizados, né, é pensar em como nós vivemos o nosso cotidiano. Às vezes, algumas pessoas podem ouvir a gente falando, ancestralidade, ancestral, e pode achar que é algo lá atrás, algo distante. Não é. Não é. Não, é algo que está aqui, algo que ainda está no futuro também. Presente. Né? Como a Andréia comentou. Isso significa que, em todos os momentos do nosso cotidiano, estamos revivendo essas situações, né? Podem ser dramáticas, dolorosas, mas também podem ser situações muito iluminadas, muito potentes, muito fortes, né? Mas em todos os momentos do nosso cotidiano, a gente está caminhando com o ancestral, né? Ele é uma morada também, né? A nossa vida cotidiana, isso não é distante. Né? E eu acho que a gente tem muitos desafios em tudo isso, porque a nossa identidade externa, né? Nós não somos só corpo, né? Nós somos múltiplos, então, nessa narrativa, nós não somos só corpo. O corpo é a parte visível de tudo isso que nós somos, não é mesmo? Nas nossas narrativas, é isso que a gente aprende, né? Então, um desafio é que nós possamos nos relacionar entendendo que o corpo, então, essa parte que está sendo visível, está sendo palpável, ele é apenas mais um dos nossos atributos, ele não pode ser o único que centraliza tudo o que ocorre conosco, porque quem tornou esse atributo único foram eles,
foram os que têm o pensamento unilateralizado. E criou todo esse raciocínio, né, de dominação. Então, eu acho que um dos nossos desafios nisso tudo é entender que, sim, eu tenho um corpo que expressa toda essa história e eu posso usar desse recurso como potência política para me posicionar no mundo, né? Mas ele também não limita quem eu sou. É que eu acho que é um pouco do que a Inacira estava contando, das experiências de vida e de mundo também, né, Inacira? É isso mesmo. Então, essa frase, né, sou uma articuladora de mundos, eu acho espetacular. Ah, é. Você sabe que tem um livro que a Unicamp fez, da Casa dos Saberes? Casa dos Saberes, eu não sei como é que casa, cadê? Casa dos Saberes Ancestrais. Isso, Casa dos Saberes Ancestrais. Inclusive tem uma um live. e-book. E aqui tem uma entrevista. Aqui ela aproveitou a entrevista que eu dei e ela botou mesmo. Inacira Falcão, articuladora de mundos. Ela colocou. Porque sempre eu digo isso. Porque realmente, né, eu tenho uma coisa aqui, uma coisa ali, sempre, eu estou aqui, estou ali, eu acho que fico articulando, né, de uma forma que é aí que dá a Inacira, né, que não é uma coisa só, né, não pode botar a Inacira só isso, só da academia, não é só da academia. Tanto que tinha dificuldade, não canta só, ela cantava, dançava, tem um lado dramático sempre, né, porque isso, como você falou, o corpo é tudo, e eu acho interessante, porque quando eu dançava, sempre tinha um lado, uma carga dramática, né, sempre, né, porque sempre eu tive um subtexto, outra coisa aí, nunca ninguém me disse nada, mas eu nunca consegui dançar. Minhas danças sempre tinham um subtexto, eu tinha que contar uma historinha minha, ninguém nem está sabendo, mas eu tinha que saber porque eu entrei, aí eu imaginava um negócio, uma história e tal, sempre um subtexto, e isso me ajudava na interpretação do movimento, então sempre foi uma coisa dramática, e foi interessante que quando eu fiz o teste da voz, aí a professora disse, não, você é uma soprano dramática, eu digo, gente, olha, você vê, é o corpo mesmo, né, aí a voz é corpo, então não podia ser diferente, né? Que é dramática. Mas é um drama. É interessante, né? Isso que você contou da montagem, de que para você existir uma narrativa ali, é o que eu articulo um pouco na minha pesquisa de mestrado, né? Quando eu trago os estudos sobre contação de história. Então, o pensamento narrativo, o pensamento associativo é mesmo uma base muito antiga nossa. Agora, saber utilizá-lo enquanto potência de vida, ter consciência de como utilizá-lo na vida é um desafio para o que está acontecendo hoje com muitas pessoas, né? Talvez aí esteja o ponto do enraizamento ou do desenraizamento, né? Mas quando você contou, eu super me identifico, assim, né? Eu penso por historinhas também, eu vou me contornando através dessas historinhas, né? Então, o sentido, a contextualização, tudo isso eu acho que está muito relacionado com a cosmopercepção, né? O nosso modo, então, de existir aqui, né? Então, a audição e uma gama de sentidos e percepções do nosso corpo são acionados constantemente no nosso modo de ser. A gente aprende a vivenciar essas experiências de mundo e de sentido de mundo através de uma cosmopercepção. Acho que cosmovisão, né, como a Hieron que nos ensina, não é um termo que cabe mesmo ao nosso posicionamento enraizado, né? E é desse jeito, né, Cira? Você acabou de dar um exemplo maravilhoso, né? Tanto que, nesse sentido, o pensar, ele está no coração, né? Por quê? Porque o ritmo, a batida, o sentir, o vibrar, né, são comunicações que nos conectam no mundo, né? A palavra acaba sendo, então, o ressoar disso tudo, não antes. Por isso que a gente pensa pelo coração, né? Um pensar coronário, segundo a filosofia africana, né? Que lindo.
Realmente, é tudo um drama. Meu povo, entre os Yorubá, tudo dramático. É bem dramático. Gente, eu me lembro uma vez eu estava indo para a universidade e tinha um hospital próximo. Aí eu estou vendo uma mulher se enrolando na terra. Uau, uau, uau. Aí porque o filho estava lá no hospital e tal, e ela estava incontrolável. Gente, eu fiquei impressionada. Eu acho que lá também, eu acredito que ter passado 6 anos também me ajudou muito a fincar as raízes, a aprofundar, porque aí eu voltei de lá completamente, tive que me reeducar quando eu cheguei na Unicamp, né, porque eu volto de lá, assim, primeiro fui para Londres, que já foi um sufoco, passar um ano lá na escola, no Laban Center, né, então eu tinha que ver como... tal, mas não estava no meu meio, isso não aflora, isso também tem isso, que aflora mais quando você está no seu meio. Então, eu fiquei meio britânica, naquele meio deles lá. Mas, um dia que eu fui dar aula, um rapaz chegou na sala e ele disse, poxa, você morou na Nigéria? Ele viu, quer dizer, os meus gestos, isso que você falou da sua família, está lá. Quer dizer, mesmo que eu não fiquei aprendendo assim, faz assim, quer dizer, a minha forma de ser, o meu inglês, né? Porque antes eu estudei nos Estados Unidos, né? Fiquei em Berkeley, antes estava em Londres também, fiz o curso de inglês, tudo mais, já fazia isso, mas quando eu chego lá, eu vou incorporar totalmente, inclusive os gestos e as palavras, né? Eu só dizia orixirixi, muita coisa acontecendo no mesmo campo. Aí eu já estava dizendo orixirixi, nauaô, foi eu dizendo nauaô, que como as pessoas estão falando demais, idu, já chega. Menina, porque a plateia participa bastante nos espetáculos, né? Então, eu no início achando estranho, daqui a pouco, não dou 2 minutos, olha aí na Isira lá também, que eu tive que me educar, quando eu cheguei na Unicamp, eu tive que me reeducar. Tanto que quando tinha unidança, tudo, aí às vezes as meninas diziam, eu sabia que você estava na plateia, porque eu falava, sai espontaneamente algum comentário, alguma coisa, e aí eu tive que ir, olha, você não... Isso, porque esse corpo vivo, esse corpo vibrante, né, chega nesse outro lugar, a ideia é que o corpo seja parado, seja petrificado, seja silenciado, não é o nosso lugar. Não. Nós não estamos longe dos nossos corpos, nós estamos com eles, né? A vida se faz nessa vibração. Não é o nosso lugar petrificado, não é mesmo? Mas é um modelo que impõe, né? Um modelo hegemônico. Então, o certinho é você ficar quietinha, fingindo ser um objeto. Isso é certinho. Agora, quem disse isso? Certinho? Imagina. Pois quem disse isso, né? E eu escutei também na Unicamp uma professora, 2 colegas, uma dizendo que era maravilhosa, linda, quando ela chegou, que me viu, ela achou assim, aí a outra, eu tive medo. A gente pode imaginar quem disse que tinha medo, né? Dentro das linhas técnicas, você pode imaginar quem disse que tinha medo, que teve medo. Eu ri tanto, eu digo, gente, olha só. Quer dizer, porque é aquela coisa de você estar tudo, o tempo todo, você não pode ver o outro diferente. Você é enquadrado demais, né? Quando você está enquadrado demais, quando você está fechado demais, né? Como acho que a Pamela tocou nisso, cristalizado demais, né? Em normativas estruturantes que têm que ser seguidas quase que cegamente, né? Como é que você irrompe isso, ou aquilo que irrompe isso, né, que te provoca a ir para o diferente, te causa temor, né? Causa temor, né? Mas causa temor dentro de uma linha específica, né? Sim. Do mundo e da sociedade, né? Dentro dessa estrutura. Exato. Porque olha que interessante, né?
Então, para nós, eu estou generalizando para nós, né, pensando na nossa ancestralidade, num eixo aí, né? Estou criando esse eixo para conversar aqui. Mas, assim, para nós, a questão da vida é ação, é movimento, é ritmo. A vida se faz, né, num contínuo, né? Então, ter medo do movimento é que vai ser um problema para a gente. Entendeu? Exatamente, mas é aí que mostra justamente o adoecimento, né? Quando a gente está nesse lugar, né? Porque esse lugar existe e ele aparece, né? Ele aparece, ele existe, né? Esse adoecimento que tem medo do movimento e medo do movimento novo, né? Ele também existe, essa dor também existe, né? Mas é muito, muito rico poder pensar, né, nesses movimentos, enquanto vida, enquanto presença, enquanto enraizamento. E poético, porque vocês duas falam uma coisa o tempo todo, né? É muito poético, é muito criativo, é muito. Porque tem vida, provavelmente, como isso que você está dizendo, Pamela, porque você aceita o movimento, né? Inclusive, eu sempre digo, eu trabalho com processo de criação, porque normalmente querem me botar, não, dança isso, dança aquilo. Claro que eu vou fazer essa relação com o mito e tudo mais, mas meu trabalho, sobretudo, é sobre processo de criação. Né? Como criar uma coreografia, por isso que eu digo que o menino vai, traz um motivo, vai, como abstrai, como vai criar uma coreografia, um estudo cênico e tal. É processo de criação, e isso independe, né? Claro que o outro vai engavetar, eu só vou, porque se for para coisa de africana, coisa negra, tá ali. Mas o meu trabalho, a minha formação é processo de criação, foi o que eu trabalhei. Né, na minha tese, foi processo de criação. Tanto que o professor Júlio Plaza, eu tenho uma fala dele, né, ele leu minha tese, né, uma parte, o processo de criativo, que é o processo de criação que eu dei para ele. E ele diz assim, ele fez o maior elogio ao meu trabalho, e ele disse, seu trabalho tem alma. Eu achei isso maravilhoso, porque é uma pessoa que nem está assim, né, mas só pelo que ele leu, ele disse, vai em frente, seu trabalho tem alma. E foi o processo, lá que eu entendi intertextualidade, tradução e não sei o quê, os processos, né, criar dentro de limites, né, como você cria dentro de limites, né, toda a metodologia de processo criativo, né, então são várias formas, e eu gostei muito desse de criar no limite, porque é a vida, né, é o cotidiano. Bem, só tem um tanto de dinheiro, o que é que eu posso fazer e tal? A gente só vive criando no limite. Agora, com essa pandemia, não posso sair, como eu posso fazer para ficar melhor a minha vida? Né? Então, sempre criar, né? Sempre tem um livro, né, sobre processo de criação, que eu uso também bem na tese, que eu gosto de ficar abrindo ele, porque ele diz amigo criativo, dança criativa, imaginação criativa. Esse livro está esgotado, mas é tudo criativo. Levou um momento que eu sempre lia na sala de aula, no final da aula, os alunos ali relaxando, e aí eu abria, e sempre tinha a ver, era engraçado com o que tinha acontecido. Eu achava isso tão interessante, sabe? De abrir tinha a ver com o que a gente estava falando, né? Ressoava, né? Ressoava com todo o trabalho que tinha sido feito e vivido ali. Isso. Muito, eu achava super interessante isso. A gente tem agora uma meia hora final aí, que a gente vai continuar conversando, mas eu vou pedir para quem quiser que faça pergunta, né, no chat, e aí o pessoal me reporta aqui, e eu vou fazendo as perguntas para vocês, e se não houver perguntas, a gente continua a nossa prosa, né? Isso. Tem uma primeira pergunta aqui, que foi feita pelo nosso colega Humberto, né, que ele faz a seguinte pergunta: o pensamento lateralizado é o mesmo que o pensamento colonizado? Acho que essa é a pergunta. Gostei da cara, Pamela, vai. Como é que você vê isso depois, bom, né? Eu acho que tem a ver com o que eu falei, né, essa pergunta.
O pensamento unilateralizado, apenas um lado, né, por assim dizer, apenas uma polaridade, talvez, né? Esse é um termo que vocês vão encontrar lá no Jung também, né? Olha, eu não diria, embora ele também se expresse assim, como colonizado. Por quê? Porque quando a gente fala colonizado, a gente está falando de quem sofreu a dominação do outro grupo, certo? Então, o pensamento unilateralizado, que eu estava nomeando como algo rígido, né, hierárquico, etc., tem a ver com os grupos que se tornaram os dominadores, né? Então, esse pensamento, talvez seja interessante até vocês pesquisarem, né, Cheikh Anta Diop, que faz um cientista imenso, assim, um estudioso, né, que ele fala sobre a África, ele vai chamar de berço nórdico, né? Região Europa, que é esse grupo que depois invadiu e se tornou colonizador. Né? Então, eu estava me referindo a esse tipo de raciocínio que se tornou hegemônico, essa ideia de ser humano como sendo uma coisa só, que se tornou hegemônica a partir da disseminação desse grupo. Obrigada, Pamela. Porque aí amplia, a coisa fica mais clara, né? Por enquanto, eu acho que não tem mais... Ninguém quer perguntar nada. Não, eu acho que estão só escutando. O assunto está demasiado. Eles estão extasiados. Eles estão extasiados. Neisira, me conta um pouco, assim, eu gostei muito quando a gente estava, porque para as pessoas que estão acompanhando aqui, a gente fez uma série de rodas de conversa entre nós três, né, que a gente começou, eu acho que há uns 2 meses atrás, e a gente foi conversando para poder estar aqui juntas de uma forma mais fluida, né, e Neisira, na época, me contou para a gente, né, para mim, para a Tâmara, Pamela, desculpa. Adorei ter virado fruta. Para Pamela, sobre uma experiência, uma vez que ela sai, né, da casa do terreiro antes, da família dela, e as saias engomadas. Vai, conta, porque eu achei aquilo muito legal. As imagens. As imagens. Sim, que eu estava falando das imagens quando eu era pequena, se crescendo, né? Não posso dizer, mas era o tempo, então, que a minha avó estava viva, porque isso vai desde que eu estava, inclusive, dentro da barriga da minha mãe, até, né? Eu já estava escutando os amores. E vou crescendo até o início da adolescência, quando minha avó faleceu. E eu via, naquela época, as pessoas usavam as anáguas, né? Comprava goma, né? Para poder passar roupa, botava na goma, e depois, para ficar já armada, tinha um bando de, eu não sei se era pitangueiras, eu não sei que árvores era, mas o Axé Opofon já na época era uma mata, né? Tinha muito mato, tinha muitas árvores, tinha mangaba, tinha manga, tinha caju, tinha cajá, era a fruta que dava para vender, né, para ter o dinheiro, para fazer as obrigações, as coisas do terreiro, né? E aí eu via elas botarem as anáguas, né? Uma das imagens essa, que botava as anáguas, já vestia na árvore, né, para poder já ficar na forma, porque se você pendurasse assim, né, fica meio assim. Então, já tinha essa ideia de botar na árvore. Outra coisa também interessante era o ralado do feijão, né, que era tudo numa pedra, agora, na pedra, uma pedra pequena, menorzinha, e outra pedra. Eu pensei que a pedra era grande. Outro dia, quando eu vi no museu, quando a gente é pequena, tudo é grande, né? E aí a pedra não é nem tão grande assim. E naquela pedra que ficava, tanto que eu dizia que esse movimento do ombro, do jicá, era o movimento de ficar só na pedra para ralar o feijão, para fazer o acarajé, para fazer o acaçá, ralado na pedra, né? E o fogão ali que botava era aquele fogão feito de tijolo, né? De tijolo,
e que botava como é que se diz, o carvão dentro daqueles buracos ali. Eu sei que era um universo assim que na casa era diferente, mas era uma coisa assim de muita, como é que eu dizia assim, muitas imagens mesmo, né? Muitas imagens, e que essas imagens, é isso que eu estou dizendo, sempre permeia meu cotidiano, né? Eu acho que permeia o meu cotidiano, que eu tenho sempre lembro daquilo lá, né? Aquele primeiro momento que eu vi aquilo. Então, realmente era no sentido de e as próprias festas mesmo. Eu me lembro que tinha uma festa que era para Oxum. Eu acho que era Domingo do Peté que tinha. Aí cada iniciada ela fazia um balainho assim com a comida dentro, né? E tinha sempre os enfeites assim, como o aniversário que dá lembrancinha, umas bonequinhas, tá? Essa festa é relacionada com o Oxum, né? Então tinha sempre umas lembrancinhas e a gente ficava correndo atrás para poder para ter as lembrancinhas todas delas que elas fazia e saía aquela procissão todas com aquilo na cabeça e a gente correndo atrás, sabe? É uma coisa assim incrível. Eu nem sei, não sei nem se ainda faz isso hoje, né? Porque realmente depois que minha avó faleceu, quase já não frequento mais e cada vez mais que eu vou ficando mais velha, mas o mundo vai se transformando, né? E vai aquelas referências, isso eu sinto muito, né? Que a gente vai ficando mais velho, as referências essas de respeito, vamos dizer assim, que a gente tinha como mestre, como mestre mesmo, né? Aí acabou, quer dizer, quando meu pai faleceu, parece que acabou tudo. Porque não tem outra pessoa, né? Porque ele era filho único, não tem ninguém assim para falar. Então, o que eu pude falar enquanto ele estava vivo, as coisas que ele me dava, tudo, eu fico cultuando, até eu tenho comigo até hoje, assim, né? Mas não tem outra pessoa? Não tem outra pessoa. Claro que o pai já não vai ter mesmo outra pessoa. E ainda com a cultura, com esse conhecimento, aí tem muitas coisas que eu não perguntei, né? Que eu disse, meu Deus, não perguntei. Devia ter perguntado. Então, agora, já eu não vou acreditar muito na informação, porque como eu sei que é tradição oral, e cada vez está vindo um modismo, né? Está vindo muito modismo. Você vê agora mesmo as pessoas, eu não sei o que elas querem, né? Assim mesmo com a língua iorubá, porque é uma língua complexa, porque ela é uma língua tonal. E, além do mais, ela tem uma acentuação, ela tem acentuações. Embaixo, o axé, por exemplo, em iorubá é escrito A-S-E. E ele tem um sinalzinho embaixo do S para poder dar o som de X. Mas agora as pessoas deram para ficar escrevendo várias palavras. Axé, A-S-E, escreve assim. Quando você escreve assim, o que é o objetivo? Você não sabe, o outro não sabe, né? Como é que escreve. O que é que ele vai ler? Ele vai ler axé. Mas não é axé, é axé. Tá? Então, eu fico olhando, assim, hoje mesmo até ouvi uma pessoa da língua portuguesa falando desse todes. Isso não existe, né? Diz que isso a pessoa está querendo, essa língua neutra, tudo mais, mas isso não está dentro dos conformes. Né? Quer dizer, são essas coisas, quer dizer, que uma pessoa cega vai poder entender isso, como uma pessoa que não muda, que você tem que falar, como é que fala essas palavras, quer dizer, está tudo muito juju, né? Então, eu prefiro me recolher, né? Recolher, e quando tem um encontro desse aqui, como eu disse já desde a outra, eu disse, meu Deus, me alimenta tanto esse encontro que a gente foi tendo, eu devia ter mais, né? Eu realmente fico muito enriquecida, porque não tem muito mais pessoas assim que eu possa estar conversando, pessoas com um conteúdo assim que possa refletir, que me coloque também para refletir, né? Eu acho que vai mudando, porque eu não entendo o porquê. Se eu entendesse, eu não entendo, porque você quer, no meu caso, eu quero me comunicar. O meu objetivo é me comunicar. Então, se eu for escrever axé, sei lá o quê, né? Oxum, inclusive,
Oxum, tem que ter o acento. Se você tem essa possibilidade no seu teclado de botar um ponto embaixo, mas mesmo assim, para uma pessoa leiga, eu não sei se você, Pamela, você sabe. Se eu botar axé, você vai saber que é axé? Não vai saber. Quem não é, quem só vai saber quem é mesmo da coisa. E olhe lá. Então, as pessoas que estão fazendo isso tem muito no Facebook, eu vejo no Instagram. Eu não sei o que eles querem da vida. Eu estava insultada, agora até que eu me acalmei, agora até que eu aqui falei. Mas eles deixam para lá. Eu acho bem pertinente a sua colocação, porque assim, né? A gente está pensando nessa dança, nesse movimento, né? Da vida como um todo, e esse próprio movimento também em nós. Né? E quando a gente fala de movimento, a gente fala, claro, de transformação, né? Das coisas não ficarem intactas. Mas quando a gente fala do enraizamento especificamente, da nossa ancestralidade, essa transformação, ela não é como uma bolha, né, que a gente sopra, ela sai no vento. Né? Ela continua um fio. Esse fio precisa continuar. Né? E da maneira que as novas gerações, as outras pessoas que têm contato, é necessário que elas saibam desse fio que está continuando, do que está sendo tecido nessa existência. E quando isso não está muito claro, isso vai precisar de alguma forma ficar claro. Né? Que a descontinuidade narrativa que eu tinha comentado no início, né? Que aconteceu comigo. Talvez eu tenha tido muita sorte do universo, eu sei lá o quê, né? O Ori é que está abençoado mesmo, como diz o outro, né? De ter voltado e conseguido reler essa história com novos óculos, né? Ouvido diferente, sentido diferente. Mas eu conheço muitas e muitas pessoas que não conseguiram fazer isso, que adentraram um sofrimento terrível porque não estão se entendendo dentro do fio de continuidade da existência. Né? E a gente precisa mesmo se preocupar em como conseguir trazer essas pessoas para conosco, para que esse fio não se perca. Né? Então, a linguagem, a entonação, as formas de comunicação, tudo isso é o que nós precisamos nos importar, sim, porque nós estamos pensando na continuidade. Temos que pensar nisso e pensar em como isso vai acessar mais pessoas, né? É uma preocupação que eu acho que precisa ficar, né, constante conosco, né? Como nós estamos dando conta de tecer o fio da vida e trazendo mais pessoas para conosco e não distanciando, né? Tem duas perguntas aqui. A primeira é do Vilmar. Ele pergunta... Só o Vilmar que fala, meu Deus. Salvado seja a fartura. Qual o papel da mulher negra e do poder feminino negro na construção de uma sociedade menos unilateralizada? Ei, lasqueira. Vai lá, Pamela, você é boa. De pergunta, Pamela que é boa, eu não sei essas perguntas. Tá. Mas você é mais para você, Pamela. Para mim, eu não sei o papel de mulher. Mas a próxima, Lecira, na próxima você vai entrar. Vai lá. Ah, não sei. Vilmar, que gostoso receber essa pergunta, sabe? Por quê? Porque pensando em feminino negro, né? Na verdade, eu penso também em mulherismo africano. Daí a gente teria que ter uma explicação maior que eu acho que não cabe aqui, então vamos ficar com o feminino negro, que talvez seja possível de ser compreendido pelas pessoas que estão nos ouvindo, né? Por enquanto. Mas a gente vai entender, então, esse lugar como um lugar que ele comporta um sentido de solidariedade, um sentido do que é comum, um sentido de congregar, né? Esse lugar que talvez possa ser entendido como feminino em algumas linguagens. Então, o papel da mulher negra é de ativar em si e à sua volta, pelo que eu entendo, esse lugar do movimento em comum, esse lugar das vivências e das experiências em comum. Né? Esse papel, lógico, não vai ser só da mulher negra, é do homem negro também, é da família, é da criança, daí a gente tem uma história maior para contar, né, que eu acho que não cabe aqui,
Mas o que acontece com isso, né? Quando é possível ativarmos essa noção de vida estendida, essa noção de vida que vai tanto para a profundeza da nossa existência, a nossa conexão com essas raízes, quanto ela vai também para transcender tudo isso e alcançar o futuro. Acontece que a gente consegue, então, ativar o nosso ser em extensão, já que eu estava falando que a gente não é só corpo agora há pouco, a gente é muito mais que isso. Então, a nossa responsabilidade é de conseguir viver essa experiência de totalidade, no aqui e agora, né? E com isso, também permitir que os outros possam ressoar, os outros que estejam conosco. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu acho que resume talvez isso, embora não seja de uma estudiosa em África, mas é de uma estudiosa da própria ancestralidade, por isso eu trago ela aqui, que é a Estés, que ela diz assim: quando uma pessoa vive verdadeiramente, todos os outros também vivem, né? E daí, talvez isso responda um pouquinho, né? O nosso papel como microcosmos, como centro ativador desse ressoar constante. E isso talvez seja entendido nessa linguagem aí que chamam de feminino, né? Naysira fazia isso na prática da aula. Ela não se diz não, mas era isso que ela fazia. Ela fazia isso fazendo. Acho que esse é meu problema. Eu só sei fazendo. Esse negócio de ficar falando, dizendo regras, eu não sei muito. Exato. Praticar. E é da ação, né? É do campo de ação. A nossa ancestralidade, ela é do campo de ação. A gente precisa viver a vida, e nós temos recursos e tecnologias ancestrais para viver a vida com qualidade. É do cotidiano. A Laís, outra pergunta, ela coloca o seguinte: árvores que dançam, traz uma imagem e afetos que transbordam. Se puderem falar um pouco sobre, eu agradeço. Naysira, é do fazer. Eu acho que é o que está acontecendo aqui, né? Eu acho que ela mesmo já disse aí, né? Traz uma imagem e afetos que transbordam. Eu acho que foi o que aconteceu entre a gente. Agora, se a gente for falar da árvore em si, eu acho que cada um, né, uma semente, né? Cada um de nós, né? Uma semente que brotou, que germinou em espaços, né? E cada semente teve a sua história. Vamos pensar nisso. Né? Cada semente ficou em um tipo de terreno, né? Cada uma de nós em tempo de um terreno. E esse terreno brotou a árvore, né? E essas árvores foram, e de repente essas árvores, elas se encontram de uma forma ou de outra, e elas encontram e realmente elas conseguem, como é que eu diria, se comunicarem dentro, talvez, num momento, num plano, elas se comunicaram, acredito eu, como você falou antes, que transcende, né? Nessa transcendência, e que juntou aqui essas três pessoas, né? Porque eu acho que não foi à toa na hora que ela vem, né? Que, aliás, quem trouxe a árvore foi André, e eu disse, eu não sei nada de árvore, eu fiquei preocupadíssima, né? A primeira vez quando ela falou da árvore, aí depois veio naquela nossa encontro, né? Que Pamela tinha a história tão bonita da árvore, que queriam cortar a árvore e ela não deixava de cortar a árvore. E eu me dei conta que eu estava no meio das sementes, né, com Carla, que fez a tese, né, que eu fui ler a tese, reler um pouco a tese de Carla, corpo, semente, cosmo, corpo, semente, cosmo. A proposta, ela, epistemológica, que ela parte de corpo e ancestralidade, e eu acho que seria mais ou menos isso. As árvores que dançam são todos nós, são vocês que estão nos assistindo, e eu acredito que cada um dança conforme a sua música, né, como uma forma metafórica, e depende muito, e essa dança depende muito do terreno, né, do espaço, do local que você foi germinada, né? Quer dizer, eu posso dançar dessa forma, que olha o terreno que eu fui, né? Que eu germinei, que brotei, que a árvore que foi, né? Quando eu digo as coisas foram se juntando, né? Quer dizer, muitas vezes não fui nem quer dizer, eu estava preparada,
mas eu não corri atrás, por assim dizer. Né? Eu já tinha decidido que eu queria ir para a Nigéria, mas eu não sabia como, né? Que eu queria ir para um país africano da dança. Aí, de repente, tem um congresso da dança sobre os orixás, sobre a religião dos orixás. Meu pai é convidado, lá em Nova York, eu estou em Nova York. Aí meu pai vai, chega lá e eu vejo o professor Bimbolá. Quando eu vejo esse professor que era da Nigéria, eu já vou bluff. Eu quero ir para a Nigéria. Quer dizer, você vê como as coisas vão sendo construídas. Então, a dança é essa, né? Você está ligada, eu acho que a imagem é muito essa, você está fortificada, né? E podendo balançar conforme o vento, né? O vento vem, você vai, e a ginga, eu gosto muito também da ginga, porque você vai, tem hora que você tem que dar um espacinho para trás, depois você avança, né? Você tem que estar ali conforme o tempo. Acho que para mim seria isso. Aí eu não sei, Pamela, poética, podia falar um pouco. E você, Andréa, mas vocês duas que trouxeram as árvores. Eu só sabia da semente. Vocês que trouxeram as árvores. Árvore que dança. Desculpa. Pamela, se puder falar um pouquinho e a gente já vai finalizando aqui. Eu concordo com tudo que Naysira disse. Eu acho que disse com muita poesia, sim, muita propriedade, inclusive, né? E sobre o transbordar dos afetos, que era uma outra parte, né, do que ela tinha dito, eu venho trabalhando com um conceito, a Laís que falou, né? Que chama-se, por enquanto, resistir sensivelmente. Que essa ideia, né, do transbordar afetivo, por conta desse pensamento que é hegemônico por aqui, ela é tida de maneira muito negativamente. A pessoa está chorando, isso, aquilo, ou então está com raiva, está eufórico, igual a Inacira estava falando, está assistindo a peça e está gritando junto, e está, você quer? Nossa, aqui não pode, né? Não é bem assim, a pessoa está descontrolada, então tem uma negatividade gigantesca em torno dos sentimentos, né? Dos afetos na nossa sociedade ainda. E quando existir sensivelmente, é a partir do nosso enraizamento, né? É a partir do sentir-se enraizado dentro de sua própria tradição. E, nesse sentido, é conseguir resistir a esse sistema que nos quer empedernidos, né? Essa unilateralização que eu dizia, mas não se tornando, não colocando uma couraça, não colocando uma armadura, não se escondendo, não é resistir desse jeito. Ou então confrontando diretamente, indo para o campo, né? Não é assim que eu penso. Eu penso que ativar a nossa sensibilidade, desde o nosso corpo em conexão conosco, né? Já que somos múltiplos, a harmonia dessa multiplicidade é nossa responsabilidade, né? Então, ativar esse sensível na nossa existência cotidiana, e isso inclui uma noção de humanidade profunda para com tudo, não só para com o que a gente entende como ser humano, né, é o resistir sensivelmente. Então, acho que é um pouquinho desse lugar sobre o transbordar, não sendo visto mais como negatividade, pelo contrário, como grande potência do que é ser humano. Eu agradeço demais essa potência que foi poder falar com vocês duas, né? Duas pessoas queridíssimas para mim, do coração, vocês sabem, né? Deu até uma embargada aqui na voz. Eu estou muito feliz da gente poder estar junto aqui hoje, né? Eu já convido o pessoal para o próximo evento que a gente vai ter, né? Que vai ser já. Deixa eu só pegar aqui minhas anotações, vai ser no dia 4 de setembro, que o tema vai ser sobre presenças negras nas festas populares, com Wagner Chaves, Tatiana Henrique e Humberto Oliveira, mediando, né? E desde já eu agradeço muitíssimo a presença da Pamela, da Inaicira,
E peço a elas que dê uma última palavrinha para a gente, por favor. Nencira? Eu tenho a agradecer. Eu, mais uma vez, agradeço. Foi uma honra muito grande ter participado, uma alegria. Estar com Pamela, estar com você. Então, é isso. E agradecer também as pessoas que prestigiaram, que assistiram, que mandaram perguntas. Então, foi um prazer muito grande. Foi mesmo. Muito obrigada. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, meninas. Vocês, como sempre, são maravilhosas. Como é bom dançar com vocês, né? Eu gosto dar um da passo, menina. outra dá o passo, e o passo continua, e a gente vai seguindo juntas nessa dança maravilhosa. Obrigada. Obrigada É verdade. mesmo. Vamos dançando. Vamos gingando, né? Aprendo muito com vocês. Aos que estiveram conosco esse tempo todo, muito obrigada. Muito obrigada por ceder seus ouvidos às nossas vozes ressoando. Eu espero que seus corações também possam estar ativados, tal como eu estou sentindo o meu aqui. Eu sei que as meninas também compartilham, né? Gratidão. Que é isso, né? Tem que sentir a coisa, não é só passar pela cabeça, não. É pelo coração. Exatamente, pelo coração. É isso aí. Um beijo para vocês. Para você também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.